Olá, meus anjinhos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Quero dizer uma coisa a vocês. Se você acha que não tem nenhum perigo de você perder aquilo que Deus te prometeu, você está completamente enganado em relação a isso. E eu quero começar esse vídeo falando dos hebreus. Aqueles mesmos que viram grandes prodígios e maravilhas no Egito, que viram todas aquelas pragas, que viram o mar se abrindo. Os mesmos hebreus que foram poupados por Deus em toda aquela história. Porque enquanto de um lado os egípcios sofriam com tudo aquilo, do outro cada um dos hebreus, foi poupado. Os hebreus viram cada uma das 10 pragas. Na última eles não foram necessariamente poupados, mas foi passada instrução a eles de como eles poderiam fazer para impedir que o espírito da morte levasse os primogênitos de cada um deles. E assim foi feito. Os primogênitos dos egípcios foram levados por Deus, enquanto que os primogênitos dos hebreus não. Desde o começo, inclusive, houve intercessão de Deus na história dos hebreus. Na vida do próprio Moisés, que nasceu em um lar hebreu, foi criado pelo inimigo, foi criado pela filha do rei do faraó da época. E essa foi uma forma, talvez, de o Senhor permitir que o próprio Moisés entrasse na presença do faraó, já que não era qualquer um que conseguia ter uma audiência com o faraó. Então, provavelmente o faraó da época ele teve algum tipo de relação parental, já que Moisés foi criado no palácio. E por conta disso até foi mais fácil, digamos assim, mais fácil para Moisés entrar no palácio, falar com o faraó e não ser expulso, porque os egípcios naquela época não tinham apreço algum pelos hebreus. Então, como Moisés foi criado como um deles, foi de certa forma mais fácil, já que ele cresceu possivelmente junto com o faraó da época, ou tinha alguma proximidade muito grande com ele. Mas a questão aqui é, os hebreus eles se fiavam muito no amor de Deus por eles. Só que desde o começo, quando eles foram para o deserto, eles estavam reclamando e reclamando e reclamando. Antes mesmo de começarem a pisar na Terra Prometida, eles estavam reclamando. Quando estavam perto da passagem, já na frente da passagem do Mar Vermelho, que o faraó e seu exército estavam indo atrás deles, os hebreus fizeram o quê? Oraram? Não, imagina, orar pra quê? Eles foram reclamar com Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? É melhor ficarmos lá no Egito, onde nós podíamos comer, tínhamos comida à vontade, vivíamos lá. Mas aqui não, nós vamos morar à frente do mar, pelas mãos do exército do faraó e do próprio faraó. Eles ficaram apenas reclamando e mais nada. E aquilo era só o comecinho do fardo do pobre Moisés diante daquele povo. Já havia um pequeno fardo a ser carregado durante as pragas, porque o povo reclamava, mas o povo foi sendo aos poucos, quando eles viram que o próprio Senhor estava dando a eles aos poucos o livramento, endurecendo o coração de Faraó, mas mostrando o seu grande poder. Mas já ali, na abertura do Mar Vermelho, bem antes do Mar Vermelho começar a se abrir, o povo já começou a reclamar. E o Moisés fez o quê? Falou com Deus. Deus falou para ele estender o cajado. Moisés estendeu o cajado, colocou no chão. O vento do Senhor soprou, enquanto que pela passagem os egípcios ficaram presos pelo furacão de fogo que o Senhor enviou. Os hebreus viram o mar se abrindo e atravessaram em direção ao deserto. E ainda com o mar aberto, o Senhor permitiu que os egípcios fossem atrás deles. Os egípcios foram atrás deles, e assim que os hebreus acabaram de atravessar o mar, o Senhor fez o mar se voltar e matar cavalo e cavaleiro. Todo o exército do faraó pereceu no mar. Eu não lembro se na passagem da Bíblia fala que o faraó também morreu, mas eu lembro claramente que sim, o exército inteiro do faraó morreu afogado. Porque afinal de contas, eles estavam lá embaixo,
na areia, no fundo. E quando o mar se voltou ao seu estado natural, estavam muito no fundo, não tinham como simplesmente subir nadando. Então todos os cavalos e cavaleiros de Faraó morreram ali afogados. Então Deus fez com que aquele povo, os hebreus, peregrinassem, andassem, né, pelo meio do deserto por 40 dias. Nosso calendário é um pouco mais de um mês, mas eu não sei como seria o calendário deles naquela época. Então, nosso calendário seria um pouco mais de um mês. Um mês e uma semana. Então, após esses 40 dias, os espias foram enviados. Quando eles chegaram na beiradinha da terra de Canaã, os espias foram enviados para verem a terra. Então, quando os espias voltaram de espiar a terra, eis aqui estão. Enquanto que Caleb e Josué acreditavam que não importa qual fosse o tamanho dos inimigos, se o Senhor prometeu, e o Senhor havia prometido há muitos anos, muito mesmo antes daquele povo nascer, aquela terra para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Estavam ali a ponto de tomar posse da terra, porém, os outros espias, que também foram junto com Caleb e Moisés, com Caleb e Josué, inflamaram o coração do povo de forma que o povo duvidasse que o Senhor poderia dar a posse daquela terra. E por conta disso, Deus prometeu que ao mesmo tanto de dias que aquele povo ficou ali pregando no deserto por 40 dias, aquilo seria transformado em anos. Então, por 40 anos, o povo peregrinou naquele deserto. E qual é a lição que se tira daí? Bom, nesse meio tempo, eles reclamaram de carne. Então o Senhor enviou maná dos céus, um pão que veio dos céus, depois veio as codornizes. E mesmo assim o povo continuava reclamando. Tanto é que quando foi entregue para Moisés, as tábuas com as leis, os 10 mandamentos, aliás, um pouco antes, né, do Moisés descer lá de cima do monte, o que o povo fez? Pegaram o ouro que eles haviam conseguido das lutas contra as tribos, derreteram e transformaram em animais que eles ficaram adorando. Animais. E quando Moisés desceu do monte, Moisés ficou muito bravo com o que aquele povo fez. Agora, se Moisés, que era homem, ficou muito bravo, imagina como é que o Senhor não ficou, vendo o povo que ele, o Senhor, havia tirado das mãos dos egípcios, para que ele daria aquela terra, adorando criaturas que eles mesmos haviam produzido. Imagina só a decepção de Deus. Pois é. Ele prometeu para aquele povo que daria nas mãos deles a terra de Canaã. E por causa de tantas e tantas consecutivas desastres onde eles desobedeciam a voz de Deus, reclamavam, até que a paciência do Senhor com aquela tribo, com aquelas pessoas específicas se esgotou. Então o Senhor prometeu que aquelas mesmas pessoas que haviam duvidado iriam perecer no deserto. Então por 40 anos o povo peregrinou no deserto, lutando contra as tribos que apareciam no seu caminho, algumas vezes perdendo porque eles eram desobedientes. E quando eles eram desobedientes, o Senhor não dava vitória a eles, dava vitória aos inimigos. Então por desobediência e por duvidar, aqueles que tinham certeza que ao sair do Egito iriam tomar posse na terra de Canaã e seriam finalmente felizes, eles perderam a bênção deles. Os filhos daquelas mesmas pessoas foram aqueles que herdaram a terra de Canaã, porque ainda criança eles viram ou ouviram falar de todas aquelas maravilhas. E eles não duvidaram do que o Senhor podia fazer. Porém, aquele povo rebelde, que vivia desafiando a Deus, que vivia entristecendo no coração de Deus, eles perderam a bênção. Então a lição que fica é: você pode até desobedecer a Deus, você pode até fazer uma coisa que entristece o coração de Deus, mas não se fie muito nisso não, porque se uma nação inteira que tinha uma promessa de Deus perdeu isso, por que você acha que você é melhor do que eles? Você e eu não somos melhores que eles. Assim como eles um dia perderam a promessa e os filhos deles herdaram, você pode perder a promessa e eu também posso, se nós não vigiarmos, não orarmos. Então, para você que fica desobedecendo a Deus, que faz as coisas do seu jeito, cuidado.
Assim como eles perderam, você também pode perder. Agora, vamos orar comigo? Ai. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, graças te damos pelo entendimento da palavra que o Senhor dá e por como o Senhor cuida de nós ao longo do dia. Dá-nos um coração amolecido, Senhor. Um coração que aceite aprender a Tua palavra, aceite aprender com o Senhor. Tire de nós o coração de pedra, naqueles que houver o coração de pedra, para que possamos ser sensíveis à Sua voz, e para que possamos obedecer à Tua palavra, da forma como ela deve ser obedecida, ao pé da letra. Que em nosso coração não haja questionamentos em relação ao Teu agir, Senhor, em relação ao Teu poder, porque as dúvidas, as diferenças, a tristeza, tudo isso nos afasta de Ti. E ao menos o que eu quero, Pai, provavelmente isso que também essa pessoa que está me assistindo quer, é estar firme com o Senhor todos os dias e não desistir das Tuas promessas no meio do caminho. Porque assim como o Senhor um dia prometeu a terra de Canaã e o Senhor cumpriu, eu sei que há promessas na minha vida e na vida dessa pessoa que está assistindo, que o Senhor não só prometeu, como também vai cumprir no seu tempo. Então dá-nos força, Senhor, para não desistirmos, para irmos até o fim e fazermos diferente do que foi feito com o Teu povo. Não duvidarmos, mas irmos até o fim, para que não só possamos, Pai, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, como também que possamos testemunhar as grandes maravilhas que o Senhor fez no passado e que ainda pode fazer. Muito obrigada por tudo, Senhor, principalmente por cuidar de nós hoje. No nome do Senhor Jesus. Amém. Creia que a sua vitória está no galope a caminho para a sua vida. Amém? Muito obrigada por esse vídeo que está aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Deus te abençoe.